Boa noite. Bom, hoje a gente vai falar sobre o manejo inicial do choque no trauma pediátrico. Bom, dentro do que a gente vai falar, o primeiro passo é o reconhecimento do choque. Então, a primeira pergunta que a gente tem que responder quando a gente começa o C é: o doente está em choque? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de choque, como identificar a origem do sangramento, a classificação do choque hemorrágico. Vamos falar um pouquinho sobre os acessos venosos, opções intraósseo, coleta de exames, quais os fluidos iniciais e como usá-los. Vamos falar um pouquinho sobre a hemotransfusão no trauma pediátrico, o uso de antifibrinolíticos no trauma pediátrico. Vamos falar um pouco sobre o programa Stop the Bleed. Vamos falar um pouquinho sobre o trauma abdominal e trauma pélvico e de fêmur. Bom, quando a gente inicia a nossa avaliação do C, isto é, quando a gente já estabeleceu que a ventilação está adequada, fizemos já o A e B, está tudo tranquilo, né? O primeiro passo é justamente avaliar como está o status hemodinâmico do paciente, através de uma avaliação clínica, identificar possíveis causas do choque e iniciar a reanimação volêmica com o controle da hemorragia. Tudo isso aí faz parte do C. Bom, então a primeira pergunta que a gente tem que responder: o doente está em choque? Como reconhecer o choque? Primeiro a gente tem que definir o que é choque. O que é choque? Diz que o choque é uma situação de anormalidade do sistema circulatório que leva a uma perfusão orgânica e oxigenação tecidual inadequadas para aquele paciente. Ele vai ser reconhecido através de um conjunto de alterações clínico-laboratoriais. Então, não vai ser só um sinal ou um resultado de exame que vai definir o choque, mas um conjunto, né, uma síndrome, né, baseada numa avaliação clínica laboratorial. Bom, quais são então esses sinais clínicos que a gente vai avaliar? Alteração do nível de consciência, ansiedade, alteração de comportamento, pele fria, diaforese, redução do turgor, taquicardia, que é o primeiro sinal do choque, taquipneia, respiração superficial, hipotensão, que é um sinal tardio, diminuição do débito urinário, que também é um sinal que a gente vai avaliar depois de algumas horas, e alteração laboratorial do déficit de bases da gasometria arterial e do lactato arterial. Bom, e aí para a gente definir frequência cardíaca, é importante lembrar que existe uma variação de acordo com a idade, né? Uma redução progressiva do que a gente considera limite de frequência. Então, 160 naqueles com menos de um ano, 150 de 1 a 2 anos, 140 no pré-escolar, 120 no escolar e 100 no adolescente e no adulto. Enquanto que a pressão arterial sistólica vai subindo com o passar da idade. Crianças menores 60, 70, crianças escolar e adolescentes 80, 90 de sistólica seria o limite considerado normal. Assim como a alteração no que a gente considera normal em relação ao débito urinário, que seria 2 ml por quilo por hora em menores de um ano, 1 ml por quilo por hora naqueles pré-escolares e meio nos adolescentes e adultos. Uma forma da gente calcular isso aí mais prática é usando essa fórmula que a gente considera 70 a 90 mais duas vezes a idade. No meu exemplo aqui, 2 anos. 2 vezes 2, 4. 74 a 94 seria o limite inferior da pressão arterial sistólica. Enquanto que a diastólica representa 2/3 da sistólica. Então, para 2 anos, mesmo exemplo, a pressão diastólica limite seria entre 50 e 63 para esse paciente. A gente deve lembrar que a reserva fisiológica na criança é muito maior do que no adulto, de forma que a resposta vai ser diferente. Ele vai demorar muito mais para apresentar sinais clínicos evidentes de choque.
E quando apresenta, a piora é muito abrupta, tá? Então ele tem uma redução aqui discreta e progressiva do débito cardíaco, um aumento progressivo da frequência cardíaca e a pressão mantém-se estável até um certo momento, mais ou menos 30 a 40% de perda de volemia, quando acontece uma redução abrupta. Um outro gráfico aqui mostrando a mesma situação, em que você tem essa queda do débito cardíaco, a queda da pressão e o aumento da resistência vascular periférica, né? E nota que a pressão só vai cair com mais ou menos 40% de perda volêmica e é uma queda abrupta. Bom, e aí a gente pode ter como causa do choque o choque hipovolêmico versus o choque não hipovolêmico. Como que a gente vai classificar isso aí e definir o tipo de choque do paciente? Bom, primeiro a gente tem que descartar algumas causas mais comuns de choque não hipovolêmico. Por exemplo, o pneumotórax hipertensivo, que é uma situação mais comum em criança do que em adultos. A gente vai descartar no B. O tamponamento cardíaco, que a gente vai avaliar aí na transição do B para o C, quando a gente vai fazer a ausculta e avaliar a região cardíaca. E aí eu posso lançar a mão do uso do FAST. Choque neurogênico, quando você tem um trauma raquimedular. Choque séptico, que é uma situação pouco comum no trauma. Choque cardiogênico, pouco comum no paciente pediátrico. E outras causas, como choque anafilático, insuficiência adrenal, enfim. Enquanto que hipovolêmico, principalmente causado por perda de sangue. E aí é fundamental a gente definir de onde que veio esse sangue. Tá? De onde que esse paciente perdeu sangue. Outra causa de choque hipovolêmico é a perda de fluidos. Pode acontecer pelo processo inflamatório, pelo edema, no grande queimado, no paciente que tem trauma visceral grave. Em relação aos choques não hipovolêmicos, a gente pode dividir em obstrutivos. E aí o primeiro obstrutivo que a gente vai falar aqui é o pneumotórax hipertensivo, que a gente já comentou na discussão do tórax. E lembrando que o diagnóstico é clínico e o tratamento imediato. Em relação ao choque por tamponamento cardíaco, também um choque obstrutivo. Lembrando que o diagnóstico aqui vai ser também baseado na clínica do paciente, na tríade de Beck e na avaliação pelo FAST. Já no choque neurogênico, a gente tem um choque distributivo, que acontece por uma desautonomia simpática. Você tem uma perda do tônus vascular por essa desautonomia. E com isso, o paciente tem pele quente e não consegue fazer taquicardia, inclusive pode fazer bradicardia. Então você tem, às vezes, bradicardia ou frequência normal com hipotensão. Mais uma forma de choque distributivo é o choque séptico, pouco comum no trauma, mas pode acontecer em algumas situações de trauma contaminado, em que o paciente demorou para chegar no serviço, né? Aquele paciente que foi encontrado, e naquela situação que você tem uma lesão de alça intestinal, com peritonite fecal, e o paciente pode evoluir com sepse mais precocemente. Continuando aqui, o choque cardiogênico, pouco comum na criança, mais comum em adulto. Um dos mecanismos mais clássicos desse choque é esse trauma direto contra o volante. E lembrando que na criança pode acontecer uma situação que geralmente não leva a choque, mas leva a uma arritmia comparada, que é o comótio cordis. E, enfim, a gente tem o choque hemorrágico, que é a principal causa de choque no trauma. Lembramos daquela tríade, daquela distribuição trimodal de picos de mortalidade que foi estudado lá na década de 80, em que foi percebido que mais ou menos 50% dos óbitos acontecem na cena, 30% acontece nas primeiras horas, chamada de hora ouro, na verdade é de 1 até 3 horas, e o terceiro pico acontece semanas depois, 3, 4 semanas depois, na UTI principalmente, e principalmente por infecções respiratórias. Essa distribuição sofreu uma pequena mudança com o passar do tempo. E em 2010, eles publicaram um trabalho mostrando que aquela antiga distribuição trimodal passou a ser uma distribuição bimodal. O terceiro pico praticamente desapareceu com as melhorias do tratamento em UTI. Porém, o pico de mortalidade da cena permanece o mesmo, não tem como a gente
atuar, a não ser com prevenção. E o pico também da hora ouro, que seria que principalmente a primeira e segunda hora, tá? Continua muito alto e vai acontecer principalmente por hemorragia, que vai ser a principal causa evitável de morte. E aí a gente vai buscar a origem dessa hemorragia, as pontes de hemorragia no trauma. Então a gente tem compartimentos, começando pelo tórax, abdômen, pelve, ossos longos e hemorragia externa. Então a gente fala que o sangue está no chão e em outros 4 compartimentos. The blood is on the floor plus 4 more. Bom, vamos lembrar que o traumatismo craniano com hemorragia intracraniana não vai levar a choque, tá? Exceto em crianças muito pequenas, lactentes, que tem a fontanela aberta, que pode ter uma hemorragia mais importante. Porém, não é comum, né? E de forma geral, a hemorragia de face, de pescoço, né? Também não levaria a um choque hemorrágico, tá? Porque não tem espaço para o sangue acumular. Enquanto que no tórax você pode acumular ali num adulto de 1,5 a 3 litros em cada tórax. No abdômen pode haver uma perda volêmica maciça, né, e às vezes com poucos sinais clínicos, porque é uma cavidade elástica. A pelve pode levar a hemorragia para o retroperitônio maciça, no caso das fraturas com abertura do anel pélvico, fraturas instáveis. E as fraturas de ossos longos podem levar também a hemorragia no compartimento, especialmente do fêmur, né? E pode estar associado a outras fraturas que pode sim levar a um choque hemorrágico. E, obviamente, o choque por hemorragia externa, que pode ser um relato do pré-hospitalar, de sangue encontrado na cena do trauma, ou mesmo o sangramento ali ativo durante a avaliação, e vai ser a prioridade do nosso atendimento. Bom, e aí como é que a gente vai diagnosticar? O tórax, através do exame clínico bem feito, raio-x de tórax na sala e o IFEST, que a gente tem usado muito recentemente e que traz excelentes resultados de acurácia. O abdômen, a gente vai avaliar através de exame clínico, o uso do FAST, ou lavado peritoneal. Lavado peritoneal praticamente não estamos usando mais, já que a gente tem disponível o FAST, e ele é menos invasivo e pode ser repetido. E a tomografia de abdômen reservada para aqueles pacientes que estão estáveis. Em relação ao trauma pélvico, exame clínico, palpação da pelve, que a gente vai notar a instabilidade do anel, e o raio-x de pelve. Em relação ao membro, exame clínico, palpação, radiografia do membro, e, como eu disse, a hemorragia externa, a avaliação da cena, da presença de sangue nas roupas ou sangramento ativo. E a gente vai classificar. A tabela que o OTLS coloca para adultos divide em 4 classes, de 1 até 4. Menos 15, de 15 a 30, 31 a 40 e mais de 40% de perda volêmica. E aí, vários vão ser os sinais que a gente vai considerar, né, sendo que a frequência cardíaca é o primeiro a se alterar. Você tem alteração de pressão arterial, frequência respiratória, débito urinário, Glasgow. E aqui uma coisa importante que foi adicionado no ATLS na última edição é o uso do déficit de base na classificação do choque. Né? Então, aquele paciente que eu estou em dúvida, né, uma frequência cardíaca ali que está no limite, uma pressão também que está limítrofe, e eu estou em dúvida se ele de fato está em choque ou não, eu posso lançar a mão de uma gasometria arterial, que em 2, 3 minutinhos eu tenho o resultado, e pode vir ali menos 8, por exemplo, e eu bato o martelo que esse paciente está em choque classe 3, e aí já tem indicação, inclusive, de transfusão por essa tabela. Tá? E no grau 4, paciente muito grave, transfusão maciça. Em pediatria é um pouco diferente. A gente divide em 3 classes: perda leve, moderada ou grave. E aí vai ter uma alteração em relação ao limite de pressão, a alteração neurológica, né, e vai ficando cada vez mais letárgico até ficar comatoso. Nota-se que começa a perder resposta à dor, por exemplo, quando você vai tentar pegar um acesso venoso, aquela criança não reage. A pele vai se alterando, o tempo de enchimento capilar ficando prolongado, até ficar pálida e fria. E o débito urinário vai reduzindo progressivamente. E aí você tem uma criança que vai piorando progressivamente, né?
uma criança já mais grave, e até chegar numa situação que é uma situação extremis. Se eu não atuar imediatamente, esse paciente vai a óbito imediatamente. Bom, em relação aos acessos, né, uma vez que eu tenho um paciente ali grave, politraumatizado, eu vou providenciar o mais rápido possível 2 acessos venosos, preferencialmente no periférico, no membro superior, na fossa antecubital, na pediatria de 18 a 22. E aí a gente tem 2 tentativas. Se em 2 tentativas eu não consigo pegar o acesso venoso, eu vou partir para o intraósseo, que aí a primeira opção seria a tíbia proximal e a segunda opção femordistal. Aqui mostrando o posicionamento do acesso intraósseo na tíbia proximal. Aqui o posicionamento para a introdução da agulha de punção óssea na tíbia e no fêmur, que seria a segunda opção. Aqui alguns exemplos de modelos de agulhas que a gente pode usar para punção, que geralmente estão disponíveis. Lembrando que o membro não pode ter fratura nem sinais de infecção para a gente poder pegar o acesso intraósseo. E ali eu posso fazer qualquer medicação, posso colher sangue para amostra laboratorial. E assim que possível, vou obter um acesso venoso. Aqui mostrando o posicionamento, a marcação para a realização da punção intraóssea na criança. Aqui um dispositivo mecanizado, uma pistolinha, que inclusive pode ser usado em adultos. E aqui o sistema BIG, que também pode ser usado em crianças ou adultos. E aqui é um vídeo demonstrando a aplicação desse dispositivo na tíbia. É bem rápido o procedimento, bem tranquilo. Pode ser feito em adultos. Aqui é um vídeo mostrando o posicionamento da criança e o uso do BIG. From the tibial plateau, go distally or down toward the foot, approximately 1 centimeter or half an inch. Now, using the red barrel, adjust the BIG's penetration depth according to the patient's age. The age and length are both marked E on the você device. pode adequar de acordo com a idade da criança, 0 to 3 a years, profundidade da 0.5 to agulha. 1 centimeter. O vermelho é usado para 3 to 6 criança e years, ele é dividido em 1 três to categorias. 1.5 0 a 3 centimeters. anos, 3 a 6 6 anos, to 12 6 a years. 12 anos. De acordo com a profundidade. Firmly at the penetration E site. aqui a aplicação. Ele Hold the posiciona BIG at a 90-degree firmemente ali angle o using dispositivo sobre a aseptic tíbia. technique throughout. Lay the palm of your hand on the leg while holding the BIG in place. This will add stability to the technique. While holding the barrel firmly, pull out the red safety latch with your dominant hand by squeezing the 2 sides together. Do not discard the Ele red safety retira latch a because trava de we will use segurança. it again later. E agora ele vai aplicar uma While continuing força, to hold the barrel firmly against the site, empurrar place 2 levemente ali o fingers of your dispositivo dominant hand e a under the agulha vai wing ser portion aplicada. and the palm of that hand on top to stabilize when triggering. Use consistent Bem and gentle delicado. downward pressure to trigger the BIG. Note that no extra force is required. Bem de leve mesmo. A gente tira o dispositivo e fica a agulha. A gente retira então a agulha e fica só o mandril dessa agulha, que é o nosso acesso Pull intraósseo. out the trocar by pulling upward and twisting. Only the cannula remains in the bone. Always discard sharps E aí such eu as the posso needless conectar cannula uma into the seringa para sharps poder container. aspirar. Use the red safety latch to provide additional Ele stability. usa a própria trava de Push the red segurança safety para latch fixar around the essa cannula agulha and tape ali. it down. Bone marrow can now Isso. Então é isso. firmly at the penetration
Bom, outras opções são a punção da veia femoral, punção de jugulares e subclávia, que é um pouco difícil no trauma de imediato, porque o paciente, na maioria das vezes, vai estar de colar cervical, né? É um procedimento ali que vai ser um pouco dificultado. E a outra opção é a dissecção da veia safena. Em relação aos exames laboratoriais que a gente vai colher, quais vão ser esses exames? Então, é fundamental que eu tenha uma hemoglobina inicial do paciente e a prova cruzada. Lembrando que a hemoglobina inicial não traduz necessariamente o status fisiológico do paciente. Não é incomum que um paciente em choque hemorrágico apresente uma hemoglobina inicial acima de 12. Né? Leva-se um tempo para que essa hemoglobina caia após a hemorragia aguda. Então, eu não devo me basear a minha decisão sobre o doente, sobre a conduta desse doente, tanto de abordagem cirúrgica como de transfusão, unicamente na hemoglobina. Não deve ser um fator isolado na minha decisão. Eu devo avaliar a hemoglobina e o status fisiológico do paciente, através de avaliação clínica, taquicardia, taquipneia, hipotensão, alteração da pele e alterações do lactato e da gasometria. Portanto, é fundamental que a gente colha o mais precocemente possível uma gasometria arterial, né, para a gente poder ter o pH e a avaliação do déficit de base, até para classificar esse choque hemorrágico, assim como o lactato, que é um marcador importante de prognóstico desse paciente. O coagulograma é interessante em todo paciente grave, né, que já pode estar em coagulopatia na chegada na sala de trauma, ou pode evoluir e desenvolver uma coagulopatia. E os íons também são fundamentais. O paciente pode ter alteração de potássio, tanto hipo como hipercalemia, em relação à liberação hormonal ou lise de tecido, assim como está associado também a transfusões. E outro e muito importante é o cálcio, que serve também como um marcador de prognóstico. Até ele é incluído aí naquele chamado diamante letal, né? Que seria uma ampliação da tríade letal, em que ele coloca ali a coagulopatia, a acidose, a hipotermia e a deficiência de cálcio, que pode estar associada ao trauma, hemorragia e à infusão de hemocomponentes que são ricos em citrato e que pode levar, na intoxicação, a quadros de hipocalcemia grave e que, né, com certeza, influenciam muito no prognóstico desse paciente. Então é importante a gente ter essa medida precoce do cálcio para que a gente corrija de acordo com os resultados laboratoriais, evitando assim o seu uso empírico. Lembrando que eu tenho a opção da avaliação na beira do leito através de testes viscoelásticos, usando trombolostografia e trombolostograma. Esses dispositivos são muito úteis, eles mostram para a gente em gráficos a evolução do coágulo e com isso eu consigo definir se há uma deficiência de fibrinogênio, se existe uma hiperfibrinólise, uma deficiência de plaquetas, né? E aí eu posso agir e tratar direcionado de acordo com a alteração da coagulopatia desse paciente. Porém, esses dispositivos são muito pouco acessíveis para a equipe de trauma, né, de pronto-socorro. De forma geral, o pronto-socorro não tem esses dispositivos ali na sala de trauma. Em relação aos fluidos iniciais que a gente vai usar no trauma pediátrico, o primeiro deles vai ser o cristalóide. Né? E o cristalóide aí eu posso usar o soro fisiológico, o Ringer lactato, o Ringer simples, sendo que desse o que a gente mais usa é o Ringer lactato por conta da sua osmolaridade, que é mais próxima da fisiológica. Lembrar que sempre deve ser aquecido a uma temperatura em torno de 39 graus. Os colóides não mostraram benefício adicional em relação aos cristalóides, são mais caros e, inclusive, alguns trabalhos mostram aumento da mortalidade associada a esse uso de colóide, mais complicações. E o hemocomponente no adulto já está muito bem definido o benefício do seu uso precoce e balanceado, isto é, o uso de todos os hemocomponentes, né, formando ali ou reconstituindo ali o sangue total do paciente, que é o que ele perdeu de fato. Né? Então, existe sim evidências muito robustas no adulto. Porém, em pediatria, são poucos estudos, ainda não está bem definido, é controverso,
mas existe uma tendência hoje também para a utilização do hemocomponente de uma forma mais agressiva na criança. Tá? A gente vai iniciar a reanimação volêmica com bolos de 20 ml por quilo de cristalóide. E aí, para a gente poder avaliar rapidamente o peso dessa criança, eu posso lançar mão do uso da fita de Broselow ou uma regra rápida. A fita de Broselow me dá ali rapidamente uma faixa de medida desse paciente que é dividida em cores. E aí eu posso ter, inclusive, os kits prontos para cada cor, né, que seria cada categoria de peso desse paciente. E a fórmula rápida seria o peso é igual a 2 vezes a idade mais 10. E aí eu vou avaliar a resposta a esse primeiro bolus que eu fiz. Ela pode ser uma resposta rápida, com melhora do paciente, dos dados vitais, do nível de consciência, do aspecto da pele. Pode ter uma resposta transitória, que é aquele paciente que inicialmente melhora, mas logo depois, em alguns minutos, ele volta a apresentar sinais de choque. E a resposta pode ser também mínima ou ausente, que é uma situação mais grave. Então, tanto na situação de resposta transitória quanto a resposta mínima ausente, esse paciente é um paciente mais grave, um paciente que provavelmente persiste sangrando. E por isso ele vai ter que ter um tratamento, uma reanimação mais agressiva. E aí eu vou repetir o 20 ml por quilo de bolos de cristalóide, já pensando, né, na possibilidade de transfusão, já cobrando a disponibilidade desse sangue, né, que provavelmente vai ter que ser utilizado. E aí é importante a gente lembrar que é importante evitar o excesso. Então, quando eu faço muito volume de fluidos, de cristalóides, eu causo uma série de problemas, como a hemodiluição de hemácia, de plaqueta, de fator de coagulação, acidose, hipotermia, principalmente quando a gente faz esse soro sem ser aquecido. E também fere o princípio da hipotensão permissiva. O que é a hipotensão permissiva? É um conceito que surgiu inicialmente para adultos, especialmente aqueles adultos que tinham lesões penetrantes no abdômen. Né? Por exemplo, um paciente levou um tiro no abdômen, né? Ele chega ali num pronto-socorro, onde eu não tenho recurso de cirurgia, né? E eu sei que esse paciente tem que ser transferido rápido. Tá? Então, idealmente, esse paciente sendo um paciente jovem e sem TCE associado, o ideal é que eu mantenha a pressão dele mais baixa que o normal. Né? Então, é aceitável que a pressão esteja um pouco mais baixa que a normal, porque com a pressão mais baixa há menos sangramento e com isso eu consigo um controle hemostático mais rápido. Né? Se eu começo a subir a pressão, eu posso romper coágulos que já se formaram e aumentar o sangramento na cavidade intraabdominal. Então, no adulto, a gente mantém ali em torno de 80 a 100 de sistólica. Na criança vai depender da sua idade, mas a gente pode manter a pressão um pouquinho mais abaixo do limite, desde que tenha uma certa estabilidade dessa pressão. E aí evitar o excesso de cristalóides. Né? E uma vez que o paciente não respondeu e ele continua fazendo hipotensão, o próximo passo aqui vai ser a solicitação de sangue. Tá? Então agora a gente não tem outra coisa a se fazer a não ser transfundir esse paciente. E aí a gente vai fazer concentrado de hemácia, numa dose de 10 a 20 ml por quilo. Vamos fazer plasma fresco congelado, 10 a 20 ml por quilo. Vamos fazer plaquetas concentrados, 10 ml por quilo, que seria de 1 a 2 unidades para cada 10 quilos. E aí lembrando que cada unidade tem aproximadamente 300 ml nas hemácias, 200 ml no plasma e 50 ml no concentrado de plaquetas. Bom, quando a gente faz isso, a gente está fazendo uma transfusão balanceada. E quando a gente vai usar quantidades grandes de hemocomponentes, a gente enquadra essa situação no protocolo de transfusão maciça, né? Que é uma coisa em adulto já é difícil, em criança é ainda mais complicado uma definição clara do que é um protocolo de transfusão maciça. Mas hoje, o que os trabalhos mais têm utilizados é essa referência de mais de 40 ml por quilo de hemocomponentes nas primeiras 24 horas. Então, aquele paciente que recebeu esse volume, ele entra na definição de um protocolo de transfusão maciça. E é importante que o serviço tenha um protocolo de transfusão maciça pré-definido.
Nosso serviço hoje não dispõe de um protocolo de transfusão maciça em pediatria, porque é um tema ainda bem controverso. Em adulto, a gente desenvolveu em 2015 um protocolo de transfusão maciça, que a gente tem tentado aplicar nos pacientes com choque hemorrágico e que segue uma série de diretrizes e de definições, né, dentro desse protocolo. Com certeza ajudou muito no manejo desses pacientes. Mas em relação à pediatria, a gente ainda não tem nada desenvolvido. Até porque é uma discussão ainda sobre o benefício ou não desse protocolo. Em adultos não tem dúvida, né? Você tem uma melhora de mortalidade aí de 25% a 50% nos serviços que implantam um protocolo de transfusão maciça. A tendência hoje é da utilização de uma relação próxima 1 para 1 para 1, isto é, parar de usar grandes quantidades de hemácia com pequenas quantidades de plasma e plaqueta. Então, tentar usar uma quantidade balanceada, uma quantidade próxima de uma relação 1 para 1 de hemácias, plasma e plaqueta, para tentar reconstituir o sangue total que a gente não tem disponível no Brasil para transfusão. E aí eu posso lançar mão do uso do crio precipitado, quando eu tenho a documentação de hipofibrinogenemia. E aí eu posso fazer esse concentrado, né? Uma unidade aí para cada 10 quilos. O astronexâmico é uma droga que ganhou muita notoriedade nos últimos anos, especialmente depois da divulgação do estudo CRASH-2, em 2011, em que estudou-se o uso desse agente antifibrinolítico em pacientes com hemorragia, né? Um estudo feito em vários países, né? Um N muito grande de pacientes, e que mostrou benefício, né? Sem dúvida nenhuma, há uma redução da mortalidade quando você usa o astronexâmico, porque ele quebra a cadeia da hiperfibrinólise. A gente vai comentar esses trabalhos, a maioria em adultos, né, mostrando o benefício desse agente antifibrinolítico, e a ação dele é de inibição da ação da plasmina sobre a fibrina. A plasmina, ela age aqui transformando a fibrina ou degradando a fibrina em produtos de degradação da fibrina. E o transamin vai atuar justamente aqui, com um competidor da plasmina, bloqueando a sua ação e evitando assim a hiperfibrinólise. O CRASH-2, como eu comentei, deixou bem claro o benefício. Depois, os estudos Matters, que também em população militar na Inglaterra, também mostrou o benefício, com um risco associado a eventos trombembólicos muito baixo. Só que esse benefício é somente quando feito dentro de 3 horas. Tá? Então, a dose em adulto, 1 grama em 10 minutos em bolos, mais 1 grama em 8 horas. Mais recentemente, recomendação de também, né, como opção, fazer 2 gramas direto, mas sempre dentro de 3 horas após o trauma. Tá? O benefício é maior quanto mais precoce é a aplicação. Então, hoje o ideal é que seja feito no pré-hospitalar, especialmente na nossa realidade, que existe uma demora muito grande para o paciente chegar até o hospital. E a gente sabe que a cada 15 minutos de atraso no uso do transamin, há uma diminuição em 10% do benefício. Em 3 horas já não há benefício, inclusive no CRASH-2 houve aumento da mortalidade quando usado depois de 3 horas. Então, o benefício está bem definido na redução de mortalidade por hemorragia, no trauma quando usado dentro de 3 horas em adultos e em crianças. Bom, em crianças tem um estudo chamado PEDTRACS, que é de 2014, um estudo retrospectivo feito no Afeganistão, que mostrou redução de mortalidade sem aumento de risco de trombose. O uso, né, nesse estudo aí foi de um bolus de 15 mg por quilo, o máximo de 1 grama em crianças até 12 anos, em 12 a 20 minutos, seguido de uma dose de 2 mg por quilo por hora, em 8 horas. Lembrando que tem que ser feito no máximo dentro das primeiras 3 horas após o trauma. E aí um estudo mais recente, 2020, também retrospectivo, mostrou no Iraque e no Afeganistão uma redução da mortalidade de 18,3% para 8,5% naquelas crianças que receberam o astronexâmico com hemorragia. E aí tem um estudo que está em desenvolvimento, um estudo clínico, um trial clínico, que é o TikTok, que pretende avaliar o efeito do astronexâmico em crianças com hemorragia
e avaliar também opções de dose e o seu benefício. Como que a gente vai controlar a hemorragia no paciente que está sangrando, hemorragia externa? Existe uma campanha chamada Stop the Bleed, né, uma campanha que surgiu nos Estados Unidos em reflexo ao aumento dos índices de atentados dentro de escolas, em ambientes públicos, né? E muitas vezes esses pacientes vítimas de atentados morriam por hemorragia na cena, né? E se houvesse um treinamento do pessoal da escola, né, dos leigos, para que eles conseguissem parar o sangramento, a mortalidade poderia ser diminuída. E o Stop the Bleed baseia-se, então, na compressão direta, né? Ensinar o leigo a comprimir diretamente a ferida para parar o sangramento, a compressão de 3 a 5 minutos, no mínimo. Nas feridas profundas, a gente faz um empacotamento, que é a introdução de tecido ali, pode ser gaze, pode ser compressa, ou na falta, pode ser até uma camisa limpa. Eu vou introduzir dentro da ferida e aí fazer a compressão por cima, para parar a hemorragia profunda dessa ferida. E destaca o uso do torniquete comercial. Aqui é um exemplo de torniquete, o CAT, que é um dos mais utilizados, um torniquete de combate, em que até pouco tempo atrás existia muito preconceito, muitos mitos em relação ao seu uso. Ele está, sim, permitido no paciente com hemorragia, pode ser usado por leigos e tem, sim, um impacto muito positivo na melhora da mortalidade desses pacientes. Então, aqui mostrando a aplicação ali do torniquete, por exemplo, num atentado, numa lesão, um tiro na perna, a gente pode aplicar na coxa, sempre em membros, sempre evitar a aplicação sobre articulações. Uma vez aplicado o torniquete, a gente tem que apertar bem firme, ele vai causar dor, né? Eu vou travar a haste e vou marcar ali o horário que eu coloquei. E eu não afrouxo esse torniquete de forma alguma. Não existe essa conduta de ficar afrouxando a cada 15 minutos. Então, o uso em membros, mais ou menos 5 a 7 centímetros proximal à lesão. Eu falo que é quando possível, por quê? Para o leigo é muito mais fácil a gente ensinar para colocar o torniquete alto e apertado. Então, se tem uma lesão no braço, coloca lá na raiz do braço, aperta firme. Se tem uma lesão no membro inferior, coloca na raiz da coxa e aperta firme. Né? Então, é mais prático para o leigo fazer isso. E principalmente numa situação de estresse, na cena do trauma, às vezes à noite, você não consegue definir exatamente onde é a lesão. Né? Então, é mais rápido colocar mais alto o torniquete, né? Não colocar em articulações. Pode ser usado por leigos. Hoje, a maioria nas cidades grandes, a maioria da equipe de polícia e bombeiro já carrega esses dispositivos consigo. Ele causa dor, porque tem que ser bem apertado, não deve ser afrouxado, e até 2 horas não há nenhum risco a esse membro. Né? Inclusive, há estudos mostrando uso em 4, 5 horas, né? Sem nenhuma sequela permanente. Então, há segurança sim do seu uso, até que o paciente chegue no hospital e possa ser tratado de forma definitiva. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o trauma abdominal. Aqui a gente mostra algumas lesões contusas, que é o mais comum em crianças, principalmente por um acidente automobilístico ou de bicicleta. Aqui mostrando as tatuagens traumáticas, elas são um importante sinal que aumenta até 8 vezes o risco de lesão intraabdominal. Aqui mostrando uma lesão por guidão de bicicleta e ali mostrando uma lesão por marca de cinto de segurança, especialmente aqueles cintos de segurança de 2 pontas. E aí, a lesão de baço e fígado são as mais comuns. O exame físico é difícil na emergência e a gente, muitas vezes, vai precisar lançar mão de algum exame complementar. Aqui mostrando o mecanismo de trauma pelo guidão da bicicleta. Na maioria das vezes, são traumas leves e que levam à lesão de órgãos nobres, como pâncreas, duodeno, fígado ou baço. Aqui mostrando aquela lesão por cinto de segurança. Nesse paciente aqui, se houver instabilidade, o melhor é fazer um FAST, ou o lavado, que hoje é menos utilizado. Então, eu faço um procedimento rápido, vou definir se há hemorragia intra-abdominal. Havendo hemorragia, esse paciente vai para a cirurgia. Caso contrário, se o paciente estiver estável, eu posso optar por o uso da tomografia. E encontrando alguma lesão, eu posso tratar de forma não operatória. Lembrando que a maioria dos casos vai se encaixar nessa situação de estabilidade, lesão de baço ou fígado, tratamento não operatório. E aí eu vou lançar a mão ali do FAST, um exame rápido de fazer, abrir do leito,
todos têm que estar treinados a fazer, porque é um exame que traz bastante benefício e acelera o atendimento do paciente. E aí são as janelas do FAST, janela subxifoide, hepatorrenal, esplenorenal e suprapúbica. Então a gente vai em busca de sangue no pericárdio e sangue dentro da cavidade abdominal. O sangue aparece preto, ali entre o fígado e o rim direito, a gente vê essa área preta, que tem que prova contrária é sangue. Então, FAST positivo, com instabilidade, a gente vai levar esse paciente para a cirurgia. Tomografia de abdômen tem sua aplicação nos pacientes estáveis. Aqui a gente está mostrando um exemplo de uma lesão de órgão sólido, uma lesão de baço. No paciente estável, tratamento conservador. Também nota-se a presença de líquido livre associado a essa lesão. Então, esses pacientes evoluem muito bem, assim como pacientes com lesão de fígado e de rim. A maioria vai enquadrar no tratamento não operatório. A gente vai operar quando houver instabilidade, queda progressiva da hemoglobina com necessidade de transfusões repetidas, ou quando você tiver uma lesão grau 5 de baço ou lesões complexas de fígado. Ou quando tem lesões também de sistema coletor, lesões complexas de rim. Aqui mostrando uma tomografia que traz para a gente achados que vão ser cirúrgicos. Né? Por exemplo, no caso, um foco de pneu peritônio, uma área de espessamento do mesentério do intestino, né? Que são indicações de cirurgia por lesão de alça. Então, sempre que eu tenho líquido livre não explicável, está indicado cirurgia. Por quê? Quando eu tenho uma lesão de baço com líquido, está claro que esse líquido veio do baço. Quando eu tenho uma lesão do fígado, a mesma coisa. Mas se eu tenho um líquido em cavidade sem lesão de fígado nem baço, a terceira causa mais comum é lesão de mesentério. E essa lesão de mesentério pode estar associada à isquemia de intestino, né? E também esse líquido pode ser outra coisa, pode ser conteúdo entérico, pode ser bile, pode ser urina, numa lesão de bexiga. Então é importante que a gente esclareça isso cirurgicamente. Em relação ao trauma pélvico, em crianças é pouco frequente, está associado a acidentes automobilísticos e atropelamento, pode se associar a hemorragia importante, está associado a outras lesões graves, tem o mesmo risco de morte que no adulto. As lesões geniturinárias podem estar presentes. A palpação da pelve deve ser realizada apenas uma vez. Então, uma vez que eu tenho a suspeita de fratura instável de anel pélvico, ninguém mais deve tocar nessa pelve. E aí eu devo colocar um dispositivo que é um lençol para enfaixamento. E a cirurgia raramente vai ser indicada, como nesse caso que a gente está mostrando aqui. Então, se houver suspeita de fratura instável do anel pélvico, a gente vai posicionar ali de imediato um dispositivo, pode ser um lençol. É importante lembrar que o nível da colocação desse lençol vai ser o nível dos trocânteres. Aqui é a cinta pélvica própria e aqui a aplicação do lençol. Esse lençol tem que ser aplicado ao nível dos trocânteres e apertado bem firme para fechar e aproximar o anel pélvico e reduzir o sangramento. E na classificação de Toro de Zieg, a gente tem lá o tipos 1, 2 e 3, que são lesões geralmente estáveis, enquanto que o tipo 4 vão ser as lesões com instabilidade do anel pélvico associada a hemorragia importante, em que eu vou ter um tratamento, necessidade de tratamento especializado. Aqui eu mostrando uma lesão ali do ramo isquiático, não está associada a hemorragia importante, e aqui uma disjuntura da síntese pública que pode sim estar associado a uma hemorragia mais importante em direção ao retroperitônio. Em relação às lesões de fêmur, em criança não está associada a hemorragia grave, diferentemente do adulto. É importante sempre fazer a avaliação neurovascular antes e depois de imobilizar. Imobilizar o mais precocemente possível, no caso de fêmur, contração, se estiver disponível. Em crianças de menos de 3 anos, é altamente provável que esteja relacionada a maus tratos. Aqui a colocação do dispositivo de tala contração, né, que é o ideal para lesões de fêmur para o transporte. Então a gente volta no C e vamos lembrar de sempre fazer uma avaliação completa do status hemodinâmico e reavaliar esse status hemodinâmico, identificar as possíveis causas de choque, lembrando que a principal causa é hemorragia, sendo que o sangramento externo pode estar presente, ou no tórax, abdômen, pelve ou em ossos longos. Iniciar a reanimação volêmica, 20 ml por quilo de cristalóide aquecido,
sangue quando necessário, controlar a hemorragia, uso do ácido lexâmico, coleta de exames laboratoriais precoces, sondagem vesical e gástrica também muito importante para monitorização do débito urinário, diagnóstico de hematúria, avaliação do conteúdo gástrico, assim como tratamento da distensão gástrica que pode levar a refluxo vagal e hipotensão. E avaliação cirúrgica precoce. Bom, é isso que a gente tinha que falar. Muito obrigado.